Pronto, entramos. Menos 9 horas. Vai ser, meu povo. Eu vou dar uns 5 minutos aí para dar tempo aí de mais algumas pessoas que quiserem entrar, para elas entrarem 5 minutinhos e vamos dar início à nossa aula. Falou? Já já a gente já está junto aí. Quem escutou, aqui é o Israel, tô auxiliando o pastor Roger aqui. Quem escutou, coloca no chat aí, tá? Dá um legalzinho aí, pra gente saber que tá todo mundo ouvindo a gente, tá bom?
Maria, tu vai ter que pegar o microfone mesmo. Está solto. Aqui a sua câmera. Pai, Senhor, a todos aí, meus amados. Nós vamos dar início aí à nossa aula aí. Amém? A nossa ministração de hoje é o caráter do servo, né? Então, nós vamos falar sobre o perfil, o caráter do servo. Nós vamos falar sobre o que é um servo propriamente dito, né? Então, nesse momento, a gente vai fazer uma pequena oração aqui para a gente dar o pontapé inicial. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti nessa noite. Queremos te entregar nossa vida nas Tuas mãos, no nosso coração. Meu Pai, que Teu Espírito de graça e de sabedoria venha sobre nós e que o estudo, meu Pai, seja, meu Pai, um ensino, meu Pai. Ô Senhor, muito tremendo para a nossa vida e para o nosso cotidiano. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, como eu estava falando, a nossa aula então é sobre o caráter de servo. E essa aula ela tem o objetivo de gerar pessoas que realmente venham aprender a servir o reino, servir ao Senhor, servir a liderança, aonde tiver, ser um autêntico servo do Senhor. A nossa aula, quando terminar nos 2 ou 3 dias que vão se seguir, ela vem com essa finalidade. Eu sei que o que vai ser falado vai marcar muitos de nós. Então, vamos começar. A palavra fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, a palavra diz assim: porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, é servo de Cristo. Abra a palavra do Senhor aí no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos 1:1. Você que puder acompanhar aí, porque é um estudo, né? O texto vai nos dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Então, essa palavra servo, que fala tanto no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, falando assim, porque é chamado pelo Senhor sendo servo. Deus falando através do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios, sendo servo e liberto do Senhor. E Romanos 1:1 começa falando assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa palavra servo, ela vem de uma palavra do grego chamado doulos, e ela tem duas faces. Ou você, a palavra doulos, é servo e escravo. Então, a palavra doulos no grego quer dizer servo ou escravo. E eu quero trazer um conto para vocês. Há um conto sobre Abraham Lincoln, que ele foi num leilão de escravos, e ele estando lá no leilão, pegaram uma moça lá e começaram a leiloar, dar o preço, e Abraham Lincoln deu um lance e pegou o lance dele foi maior e ele tomou posse daquela escrava. E quando aquela escrava estava com Abraham Lincoln, ele chegou para ela e falou assim: você está livre. E ela falou assim: mas eu não estou entendendo, eu estou livre como? Se você me comprou. Aí Abraham Lincoln falou assim: eu estou livre. Aí ela falou assim: eu estou livre para eu ir onde eu quiser? Aí ele falou assim: estou. Eu estou livre para falar o que eu quiser? Abraham Lincoln falou assim: está livre para falar o que quiser. Eu estou livre para fazer o que eu quiser mesmo? Estou. Eu estou livre para ser o que eu quero ser? Estou. Aí ele falou assim: você está livre, você pode ir embora. Aí ela pensou, baixou a cabeça com lágrimas e falou assim: mas eu escolho ir com você. Então a gente entende, dentro desse conto, que foi um fato verídico, a gente entende que dentro desse conto foi a mesma coisa que Jesus fez. Jesus, ele pagou o preço, nós estávamos num leilão na mão do nosso adversário, e agora Jesus paga o preço, e agora Jesus, quem paga o preço é Senhor daquele que foi comprado. Então, nós somos servos, mas aí o que acontece? Ou a gente continua
andando como nós estávamos, como diz o livro de Efésios, capítulo 2, mortos nos nossos delitos e pecados, ou a gente anda com quem nos comprou. E foi assim que Jesus fez. Ele nos comprou, então nós somos servos daquele que nos comprou, que foi Jesus Cristo. E a palavra fala para nós, no livro de 1 Coríntios 6, 20, diz assim: porque foste comprado por bom preço. No livro de 1 Pedro 1, 18, 19, fala mais profundo ainda, que é onde eu quero chegar. O texto vai nos dizer assim: sabendo que não foi comprado com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos nossos pais. Aí o 19 fala: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, o preço que foi pago, meu querido, foi um preço de sangue, que nos resgatou da nossa vã maneira de viver. E ainda diz o texto que, por tradições, nós recebemos dos nossos pais. Então, querido, o preço foi muito alto. A Bíblia fala sobre, se eu não me engano, é Apocalipse 13:8, agora me foge, mas que o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, desde a fundação do mundo, Deus, na sua antevisão, ele já tinha visto a queda do homem. E o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo é que o Filho saiu de dentro do Pai, porque é Pai, Filho e o Espírito Santo. O Filho saiu de dentro do Pai, aleluia, já desde a fundação do mundo, prevendo já que ele tinha que descer como homem para verdadeiramente pagar o preço de cruz. Então, o sacrifício na cruz, ele foi muito glorioso. O sacrifício de Jesus, ele tem proporções que são muitas coisas que tem que ser falado, é para muitas eras, é para resgate de muitos. Então, é esse sacrifício que a gente tem que valorizar. E a gente tem que entender que quem paga o preço é o nosso dono, é o nosso Senhor. Amém? Então, vai ficar aqui agora uma premissa. Amém? Ou a gente é servo, ou a gente é escravo. Porque quem paga o preço por uma pessoa, torna a pessoa escrava dela também. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos. Abre aí, por favor, Romanos 6,16, para você acompanhar. O texto ele é muito claro, e eu acho muito, muito pertinente esse texto agora. O texto vai dizer assim: não sabeis vós que a quem vos apresentar-vos por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí diz no 17: mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que foste entregue. Então, o texto vai nos dizer de quem nós somos, nos apresentamos como servos, nós temos que obedecer. Então, o texto é muito claro com isso. Nós estamos ligados, nós estamos presos pela obediência ao senhorio de Cristo. Amém? Por que Jesus morreu na cruz? Por que ele foi para a cruz? A Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 18, 20, que a alma que pecar, essa morrerá. Eu pergunto a você, Jesus pecou? Todos nós sabemos que Jesus viveu uma vida ilibada e ele não pecou. Mas o que Jesus fez? Ele levou o pecado de toda a humanidade sobre si. E quando ele leva o pecado de toda a humanidade sobre si, porque nós estávamos mortos. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, estando vós em outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora opera nos filhos da desobediência. Nós estávamos também nessa condição.
E aí o Senhor falou assim, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então você veja bem, aí ele vem, meu amado, paga o preço na cruz, e quando ele paga o preço na cruz, o que acontece? Meu amado, foi para nos dar a salvação. Mas nesse meio termo dele ter ido para a cruz, acontece algo que a gente precisa entender. Já que é uma escola de formação e atualização de líderes, nós precisamos falar sobre isso também. O que acontece? Quando a morte atua na vida de Jesus na cruz, ela cometeu uma infração, porque o próprio Jesus, ele não cometeu pecado. Então, como ele não cometeu pecado, meu amado, a morte, ela fez algo injusto, por isso que ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, porque ela cometeu uma injustiça. E a gente sabe que quem comete o pecado, ele vai para o inferno, que fica nessa conduta, acaba no inferno. Então, a morte, ela vai reinar durante um tempo só. A morte vai reinar durante um tempo, porque ela vai ser julgada e vai ser jogada no inferno. Amém? E com isso, qual é o outro passo? Jesus vai e ele vai no inferno. Porque só pode ir no inferno quem tem pecado. Só é lançado no inferno quem tem pecado. Ele não pecou. Mas o que aconteceu? Ele usou desse artifício para descer ao inferno. Ele usou desse artifício para poder ir lá, porque ele pegou os nossos pecados sobre si, e aí sim ele desceu ao inferno. Mas então, quando ele desceu ao inferno, por ele não ter pecado, ele tinha legalidade. Então, como o diabo não tinha com o que pagar, não tinha com o que indenizar pelo que ele fez, ele teve que devolver, ele teve que entregar a chave da morte e do inferno. E o inferno, presta atenção, a Bíblia fala no livro de Apocalipse que o inferno vai ser também jogado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, o sacrifício que Jesus fez na cruz foi algo extraordinário, porque julgou os nossos adversários. A morte, na verdade, já está julgada. O inferno já vai passar pelos gatos, mas já está julgado. Sabe para onde eles vão? Para o lago de fogo e enxofre. E todos que forem para o lago de fogo e enxofre, meu amado, não tem mais volta. É um fogo que nunca se apaga. A Bíblia vai nos dizer que tem um verme, um bicho, que ele não morre, é um lugar de tormento. A morte, estando no inferno, ela não vai poder matar ninguém, porque lá é lugar de tormento. Nem a morte vai matar ninguém naquele lugar. Amém, meus amados? Então, eu trouxe esse esclarecimento porque é um curso e a gente precisa saber. Então, Jesus nos comprou. Nós não fomos comprados por prata e por ouro. Nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo como um cordeiro, amém? Por um cordeiro sem defeito e sem mancha. Na verdade, o Senhor já estava trazendo essa conotação desde o Velho Testamento, sempre mandando matar um cordeiro para a remissão do pecado do povo. E agora, aleluia, o Cordeiro Santo, ele desceu, porque, meu amado, tinha que ser alguém sem pecado, tinha que ser alguém, meu amado, que andasse realmente, meu amado, dentro da dimensão de Deus. E aí Jesus desceu para pagar o preço. Mas voltando para o nosso estudo, então a palavra doulos, ela tem um entendimento de servo ou escravo. E essa palavra doulos, ela tem o servo ou escravo, ela tem no Novo Testamento por cerca de 130 vezes. 130 vezes essa palavra ela está lá no Novo Testamento. O que eu quero chamar a atenção aqui é que quando a gente leva a salvação para alguém, né? A Bíblia fala de nascer de novo, e quando a gente leva a salvação, a gente fala assim, você quer se entregar a Jesus? A gente usa termos assim, você quer confiar em Jesus? A gente começa, você quer aceitar o plano da salvação? Mas, na realidade, falando a grosso modo, a salvação,
é sobre pessoas que vão se tornar escravos de Jesus Cristo. Amém, meus amados? A salvação é sobre pessoas que vão se tornar escravos de Jesus. Então, quando a pessoa recebe a Jesus, ela vai entender que Jesus pagou o preço por ela, ela se torna servo e escravo do Senhor. Então, a salvação, a gente coloca a pessoa, na verdade, na condição de escravo de Cristo. Aleluia. Então, trata-se, meu amado, de nós devemos nos humilhar diante do Senhor. Aleluia. Nós devemos, meu amado, porque nós somos escravos. O escravo tem direito de quê? O escravo não tem desejo. Tudo que o escravo tem é do Senhor, dele. Os filhos do escravo são do Senhor. O dinheiro do escravo é do Senhor. A vida do escravo é do Senhor dele. Amém? Então, quando nós falamos disso, a gente tem que entender que o servo e escravo há uma diferença de ser servo e escravo. Por quê? Porque o servo, eles são contratados por salários, mas o escravo não, é pagado um preço por ele. Amém, gente? O escravo é pagado um preço por ele. Então, o escravo ele tem um senhor, ele tem um mestre. Amém? Então, se o escravo saísse ou ele fugisse, ele era caçado, ele era preso, ele era espancado e até, de repente, ele era morto. Amém, gente? Então, voltando ao que eu estava falando, eu quero falar um pouco também sobre essa situação dos pertences do escravo, porque eu já falei na igreja, mas eu acho que na escola vai ficar mais fixado isso. É que a gente precisa entender. Então, por exemplo, os recursos do escravo, eles são todos do Senhor. São todos do nosso mestre. Então, todos os nossos recursos, a nossa casa, o nosso carro, os nossos bens, o nosso salário, é tudo do nosso mestre. Então, o que acontece? Quando Faraó levantou José lá, e aí Faraó me levanta José, e aí José fica começa a ser o governador, e ali ele começa ele previu ali uma fome, 7 anos de fome, 7 anos de abundância, e o texto vai nos informar que quando ele estava ali naqueles tempos difíceis, que primeiro veio a abundância, ele começou, meu amado, ele dava trigo e começou a comprar, o pessoal comprava trigo. Chegou um momento que o povo deixou de comprar trigo com dinheiro, porque não tinha mais dinheiro. Eles começaram a negociar seus bens, a fazenda, o sítio. Eles começaram a negociar com tudo. E depois, que não tinha mais nada, eles entraram com a própria vida deles. Então, José foi e começou a entregar semente para eles. E agora, José entregando semente para eles, José falou assim, olha, vocês vão semear, e de tudo que vocês escolherem, o quinto vai ser de Faraó. 20% tudo que vocês fizerem vai ser de Faraó, porque José comprou até as pessoas que estavam lá. E aí Deus não pode ficar por baixo, né? O Senhor não pode ficar por baixo. Aí, como o Faraó quer 20%, Deus ele só quer 10%. Amém? Os 90% são nossos. O nosso Senhor ele é tão maravilhoso que ele deixa a gente ficar com 90%. E os 10% são dele. Então, nós vamos entregar o dízimo porque os 10% são dele. Amém, meus amados? Mas a gente tem, muitos têm, meu amado, não tem entendido esse princípio. Eu sei que a dificuldade é grande. Mas o que Deus nos ensina é que no meio da adversidade, meu amado, a gente cresce. A gente é abençoado. Amém? Então, a diferença de um servo para um escravo é isso. Que o servo, ele é assalariado, ele tem isso, mas o escravo não. Ele deve uma fidelidade ao seu dono. E é isso que o Senhor espera que a sua igreja entenda. Amém? Porque Deus sempre vai ser provedor, Senhor, na vida daquele de quem ele provém. Amém? Então, é tempo de nós mudarmos
a nossa retórica, amém? É tempo de nós entendermos a nossa verdadeira posição. É isso que está precisando na igreja. É isso que está precisando para nós, como servos do Senhor, entendendo que nós somos escravos do Senhor. Porque era assim que o apóstolo Paulo entendia. Ele entendia que ele era um escravo do Senhor. Amém? Então, o texto vai nos dizer assim, então, é a hora que a gente precisa se submeter, nos entregar ao nosso Senhor, ao nosso Mestre, que nós somos cristãos, nós somos crentes no Senhor, nós entendemos todo esse princípio, que nós fomos comprados, que nós somos cristãos, que nós somos crentes do Senhor, que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, nós temos esse entendimento, mas nós não temos que acabar com essa retórica, porque nós somos, na verdade, escravos de Cristo. Amém? Que Ele, por adoção, nos chamou de filhos, mas nós somos escravos dele. Não temos direito a nada, na verdade, mas ele nos entrega tudo. Nós, na verdade, temos que andar dentro dessa função, porque, meu amado, quem é escravo não tem vontade própria. Quem é escravo, meu amado, renuncia por situação do fato que é um escravo. Então, quando a igreja entender isso, nós não vamos ter problema dentro da igreja. Porque vai estar todo mundo nivelado. Porque servir ao Senhor é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Nós vamos estar alinhados ao propósito. Amém, meus amados? Então, o Senhor é maravilhoso. Ele fez tamanha obra na nossa vida para que a gente venha entender. Às vezes a gente vive como dono do nosso nariz, mas nós não somos dono do nosso nariz. Quem botou você no mima foi o Senhor. Meu amado, é uma condição do Pai. Quem tira você de lá é o Senhor. Porque, meu amado, nós estamos aqui para fazer a vontade dele. Ah, mas eu senti no coração. Meu amado, não é o sentir no coração, é problema com o INCOL, hospital do coração, meu querido. Nós estamos aqui aprendendo, nós estamos aqui sendo amassados. A Bíblia nos fala no livro de Hebreus que Jesus aprendeu a obediência por tudo que ele padeceu. Então, porque aquilo que você está padecendo, aquilo que eu estou padecendo, é um ensinamento, Deus nos ensinando a obedecer, porque servo obedece ao seu Senhor. Então, é o Cefal. O Cefal a gente pode falar mais abertamente. O Cefal, nós podemos falar desse jeito como a gente está falando. Então, muitas pessoas se referem a Deus como Senhor, mas, infelizmente, é uma retórica vazia, porque a sua conduta não condiz com Deus como Senhor na sua vida. Por isso que essas crises na igreja, por isso que tem pastor se suicidando, tem muitos líderes desanimando, porque a retórica do povo do Senhor é uma retórica vazia. Ela não tem a essência de um servo de fato de verdade. Amém? Eu vou prosseguir mais um pouquinho. Então, a questão, nós não temos dúvida que Jesus é o Senhor. A questão é se você é escravo do Senhor ou não. A questão é se eu sou escravo do Senhor ou não. Então, quando a gente tem essa concepção trabalhada dentro de nós, nada é pesado. Quando a gente tem essa concepção dentro de nós, meu amado, a gente consegue fazer coisas que a gente não fazia, porque a concepção de escravo, meu amado, a gente sabe que é um dever, tudo está sobre nós. Então, prosseguir. Então, quando nós nascemos de novo, Jesus ele torna-se o nosso Senhor. Isso significa que ele é o nosso mestre. Amém? Isso significa que ele é o nosso pastor. Isso significa, meu amado, que verdadeiramente, meu amado, ele é o nosso Adonai, é o Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 6, abra a sua Bíblia aí. Ser escravo
é alguém cuja vida pertence inteiramente a outra pessoa. Vou falar de novo. Ser escravo é alguém cuja vida pertence inteiramente a outra pessoa. Efésios 6, capítulo 6, versículos 5 e 6. Abre aí, que eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Diz assim: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, no temor e tremor, na sinceridade de vosso coração. Colossenses 3 diz assim: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então, o texto ele é muito pertinente. Ele começa nos falando que vós, servos, obedecei a Deus, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Olha só o que ele está dizendo: obedecei a vossos senhores segundo a carne. Então, Paulo está falando que há uma liderança. Obedecei a vossos senhores. Há pessoas sobre nós, nos discípulos, tem os líderes de célula, nos líderes de célula, alguns são pastores e alguns têm pastores sobre eles. Dos pastores, tem o pastor sênior, o pastor presidente, e tem os apóstolos. Por exemplo, eu costumo ir no meu apóstolo de 15 em 15 dias. Eu bato na porta do meu apóstolo de 15 em 15 dias. Por quê? Porque é um princípio, querido. A gente que tem que correr atrás de quem está acima de nós. Então, quando você não sente essa necessidade de ser discipulado, meu amado, quando você não sente essa necessidade de estar na casa do seu líder, quando você não sente essa necessidade de estar sendo ministrado, porque qualquer contato que a gente tem com alguém que é acima de nós, a gente sai sempre aprendendo alguma coisa. Amém? E o texto vai nos dizer: vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, mas como para agradar os homens. Então, a gente, meu amado, tem que tirar essa máscara nossa. Amém? A gente tem que aprender a servir, não só na aparência. Nós vamos aprender na próxima aula que nós somos provados quando estamos sozinhos. Nós não somos provados quando estamos na presença das pessoas. Nós estamos provados quando estamos sozinhos, se a gente tem vida com Deus, quem nós somos de fato, de verdade. Então, é isso que o texto está falando para nós. É uma vocação, é uma chamada. Nós devemos estar atentos, amém? Nós devemos estar atentos. O texto ele fala assim: servir a nossos líderes com tremor e temor. A Bíblia fala no livro de Tiago que o nosso adversário, ele crê e ele estremece de Deus. E é isso que Deus quer que nós também tenhamos entre nós mesmos. Meu amado, temor e tremor, que a gente tenha uma coisa chamada respeito e consideração. Aleluia. E ainda diz assim, no texto que a gente acabou de ler, com sinceridade de coração, com simplicidade de coração, não fazendo à vista para agradar a homens. Estas observâncias nos fará um servo aprovado. Então, a pessoa que faz de coração, com sinceridade, com simplicidade, meu querido, com temor, com tremor, vai ser um servo aprovado diante de Deus, porque isso agrada ao Senhor. Amém? Quando José, ele trazia as notícias para Jacó, a Torá vai nos dizer que aquilo desagradava ao coração de Deus muito, porque José, ele entristeceu o coração do patriarca. E agora você vê que José, ele passou 13 anos de prova. E você vê que, na verdade, a Torá vai nos explicar que ele foi punido por cada um ano de cada irmão. Então, ele tinha 11 irmãos, cada um dos irmãos foi mais um ano que ele passou na prova. E depois foi pelo padeiro e pelo copeiro. E aí, não é essa a nossa aula, mas por isso que ele ficou 13 anos. Então, meu querido, é isso que nós precisamos entender.
Às vezes a gente não entende o porquê que a nossa vida está enrolada. A gente não entende alguns princípios e a gente vai entender que quando a gente entristece o coração de um líder, de um patriarca, meu querido, quando a gente entristece, a gente está indo, meu amado, para prisões, a gente está indo para situações dificílimas. Então, o escravo ele tem que entender que o dono dele, de bom humor ou mau humor, nós somos escravos. Então, Mateus, capítulo 20, diz assim, 20 e 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Amém, gente? Então, muitos de nós queremos nos tornar líderes, mas nós não queremos ser servos um do outro. Eu vejo uma dificuldade muito grande de uma pessoa pegar uma vassoura para fazer uma faxina. Eu vejo uma dificuldade muito grande. Eu me lembro de um líder que ele levou os liderados dele, falo liderados a nível de pastores, ele levou para um lugar para limpar a latrina, para descer, para limpar pessoas no hospital que estavam defecadas, para ver se voltava a humildade. Às vezes o processo é difícil, às vezes a gente acha um exagero, mas às vezes a gente precisa passar por isso, para a gente entender e saber de onde nós saímos. Amém? Então, Jesus, ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, tem aspectos que estão inseridos na formação do caráter de um servo. Eu quero falar sobre uns poucos aspectos. Então, por exemplo, uma pessoa para ser um servo autêntico, primeiro ele tem que ter uma vida de cruz. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Acha aí. Mateus 16, 24. Você que está acompanhando aí, você tem aí uns segundinhos aí. Mateus 16, 24. Amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Queridos, a gente tem que entender isso, querido. A gente tem que entender, meu amado, que nossa vida não é fácil. A gente está na obra, mas a gente tem que carregar a nossa cruz. O primeiro detalhe de um grande servo aprovado é o que carrega a cruz. Se você entende, meu amado, que está muito pesado, que não sei o quê, muitas das vezes a gente tem um entendimento que está pesado, mas a gente cooperou para estar passando aquele tipo de situação. Então, a cruz, meu amado, a gente tem que carregar. A Bíblia fala no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 21, presta atenção, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Estava ali Simão estava num emprego de final de ano, tipo um shopping, que eles fazem aqueles contratos temporários, e Simão, ele estava nesse tipo de emprego, porque havia colheita, então eles contratavam as pessoas para o período da colheita. Então, Simão veio de uma região distante, meu amado, ele estava alheio à chamada, alheio àquela situação, aí, mas ele, quando chega ali em Jerusalém, ele vê aquela turba, ele vê aquele problema, ele vê ali Jesus carregando a haste da cruz, ele olha aquela situação, e aí daqui a pouco o soldado vai e empurra Simão dentro da roda e fala para ele, ajuda ele a carregar a cruz. Aí Simão vai e me carrega a cruz, leva até o Calvário. A história da igreja vai dizer que ele levou até a cruz do Calvário. Quando ele leva até a cruz, até o lugar onde Jesus foi crucificado, a história vai dizer que ali foi gerado dentro dele um sentimento de compaixão, de entendimento que estava crucificando um cara justo e era o Salvador. Mas o versículo que eu acabei de ler, ele diz assim, constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava vindo dos campos,
para que levasse a cruz. Esse Alexandre e esse Rufo, é o que a gente precisa entender, que esses caras foram os pais da igreja. Eles foram os líderes da igreja primitiva. Porque a história também diz que quando ele chega em casa, ele conta para sua esposa, conta para os seus filhos. E agora, meu amado, o pedaço que ele carregou da cruz foi pouco, mas foi o suficiente para tornar sua descendência líderes da igreja primitiva. Não deixa a sua cruz, querido. Porque a cruz ela tem essa conotação. Quando a gente carrega a nossa cruz, quando a gente vai até o fim, meu amado, com certeza Deus vai tratar. Eu nunca vi, é muito difícil um escravo não ir até o final dos seus serviços. Eu queria que você entendesse isso aqui hoje, nessa noite. Nós somos escravos de Cristo. Nós fomos chamados para servi-lo a qualquer hora, a qualquer instante, em qualquer condição, seja na vida e seja nos levando para a morte. É isso que Deus espera de nós. Diz o texto, Jesus não precisava disso, mas o Filipenses fala assim, 2,5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o que Deus espera. O texto vai dizer assim, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos, meu amado, morrer para nós mesmos. Nós precisamos tomar forma de servo. Eu percebo na igreja pessoas voluntárias, são poucos, mas eu vejo nas atitudes. Elas não fazem para aparecer, mas elas fazem porque tem o reino dentro delas, porque elas têm o rei do reino, porque elas entendem a sua condição. Eu entendo que hoje, se a gente de repente pedir para algum pastor fazer uma faxina ou fazer algo assim, para ele, bom, eu sou pastor, estou nessa posição, mas nós não somos nada, nós estamos ali para servir, meu amado, e a gente, meu amado, sempre Deus mostrou que o maior serve o menor. Então, quando a gente entra nessa dimensão, o rebanho entende, meu amado, e essas coisas elas começam por cima, porque o maioral de todos, que é Jesus Cristo, ele desceu, se esvaziou, tomou a forma de servo, não teve por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, o texto nos diz, ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de ser, fazendo-se semelhante aos homens. Aleluia! Aí diz o texto, porque Deus o exaltou soberanamente. Olha o que o texto diz. Porque quando uma pessoa se esvazia, Deus a exalta soberanamente. Isso foi com o próprio Jesus e é conosco também. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Meu Deus do céu. Eu fico pensando quantos homens de Deus, quantas pessoas, meus amados, há que não estão escritos na palavra, mas pela sua forma de se conduzir, de servir ao Senhor, meu querido, tem os seus nomes na galeria, mas junto com os heróis da fé. Aleluia. Então, nós aprendemos, nós temos que ser um autêntico servo. Nós aprendemos, meu amado, mediante esses abordados, que a renúncia, o primeiro tópico é tomar sua cruz, o outro é renúncia. Meu amado, tem que renunciar. Se a pessoa não renunciar, ela não toma sua cruz, ela não entra no manto da humildade. Amém? Eu vou deixar aqui água na boca para a próxima aula, que o texto vai nos dizer assim, uma das funções do servo, anote isso aí, hein? Uma das funções de um servo autêntico é evitar qualquer tipo de queda do líder. Vou falar de novo. Uma das funções do servo é evitar qualquer tipo de queda do líder. Outra da função do servo é evitar qualquer tipo de vergonha do líder. E outra das funções é evitar qualquer tipo de vexame do líder. Então, você vai ver que
o servo ele tem que ter um coração para proteger o líder. Amém? O servo tem que ter o coração para proteger o líder. Quarta-feira, na nossa igreja, entrou um cara que tem me desafiado aí umas 3 vezes aí pela Ceilândia. Num dos dias eu falei, eu não vou ter que fazer outra coisa senão me defender. E ele entrou na igreja. A sorte que ele entrou e ele não me viu. Mesmo que eu estava com o microfone lá na frente, com a luz apagada, ele não me reconheceu. Então, se alguém fosse investir no meu pastor, eu ia pegar ele. O que eu quero dizer é que a gente tem que proteger nossos líderes. Eu quero dizer que a gente tem que estar atento. A gente não pode deixar passar vergonha. Chega alguma coisa ao conhecimento, você não é propagador dos escândalos. A palavra do Senhor fala assim, ai daquele por quem vem o escândalo, e o escândalo muitas das vezes não vem por quem comete o ato, vem por aquele que sabe e transpassa. Mas no final desse texto eu vou falar do que acontece com uma pessoa propagadora de escândalos. Diz ali o texto, então. Então, a nossa chamada é uma chamada de voluntária, amém? É uma chamada que a gente, meu amado, tem que entender isso. Então, o servo tem direito. A unção que você honra, nela você prospera. Você vai aprender isso aqui também. A unção que você honra, nela você prospera. Então, o servo, o escravo, a unção que nós honramos, nela também nós prosperamos. Porque o servo ele tem direito ao legado. Amém? Como filhos, nós temos direito à herança. Como servo, nós temos direito ao legado. Porque herança é uma coisa, legado é outra. Aleluia. A herança, você recebe um recurso, você gasta. Mas o legado, ele fica dentro de você. É algo que Deus traz para dentro de você, que vem daquela pessoa que estava te discipulando, que estava tratando com você, que você estava honrando. O legado, a unção que aquela pessoa tem, ela vem sobre você, porque você vai ter direito a isso. Então, com a unção que honramos, dela, presta atenção, a unção que nós honramos, dela, nós nos tornamos servos, nos tornamos filhos e nos tornamos herdeiros por causa do serviço. Aleluia. De novo, a unção que nós honramos, dela nos tornamos servos, nos tornamos filhos e nos tornamos herdeiros por causa do serviço. Então, o caráter do servo, meu amado, servo tem que ter um caráter tratado, porque caráter todos têm. Então, nós temos que nos deixar tratar. A cruz é o lugar onde Deus trata o nosso caráter. A gente não pode descer da cruz. A vontade de descer da cruz é toda hora, mas lá também a gente tem que ter a cruz na nossa vida. Aleluia. Então, meu amado, vou falar mais um pontozinho aqui e já estamos para o final. Para o final, faltam 7 minutos. Para ir para a pergunta? Então, eu vou falar aqui. Então, o que eu quero dizer para você? Quando Elias, ele tinha aquele manto profético sobre ele, tremendo, e agora Elias, alguns estudos dizem que Elias tinha 7 escolas de profetas, e ele liderava 7 escolas de profetas. Quando Elias foi buscar o seu sucessor, ele buscou fora da escola de profetas. Ele foi buscar Eliseu, que não estava dentro da escola de profetas. E aquilo trouxe um ciúme, trouxe um problema para o profeta, porque você está numa escola de profetas e o profeta líder vai lá e pega um fora do contexto deles. Então, a gente precisa entender por que fez Elias observar em Eliseu que chamou tanto a atenção dele. A Bíblia nos dá algumas pistas, mas deixe-me falar. De onde surgiu essa escola de profetas? Essa escola de profetas, a primeira vez que ela é mencionada
e ela começou, é no livro de 1 Samuel. Aquele voto que Ana fez de que se Deus desse um filho para ela, ela ia entregar o filho no templo, e aí quando Samuel foi desmamado, quando ele teve 4 anos, nasce Samuel, foi desmamado, ela entrega Samuel no templo, nas mãos do sacerdote Eli. E aquele ato de Ana, meu amado, aquilo chamou a atenção das mulheres. E agora as mulheres começaram a fazer voto com Deus, entregando os filhos no templo. E ali começou a ser gerado várias escolas de profetas. Então, foram gerados ali naquele ambiente, naquele lugar. Então, estava ali todo mundo sendo gerado ali. E aí foi daí que surgiram as escolas, as diversas escolas de profetas. E agora, o que chamou a atenção de Elias? O que chamou a atenção de Elias foi que a maneira como Eliseu tratava seu pai e sua família. A maneira como Eliseu tratava seu pai e sua família foi o diferencial para ser ungido profeta, substituindo o chamado de Elias. Amém, meu querido? Então, meu querido, na semana que vem, eu já sei que há um lockdown aí em andamento. Eu vou ler para dar as diretrizes do que a gente vai fazer no domingo. Eu não li ainda o decreto, mas eu vou ler, amém? Inclusive, domingo, viria uma pessoa muito de Deus, de fora, para pregar. Nunca pregou no nosso ministério, está vindo de muito longe. E eu vou ver como é que a gente vai fazer, se vai ter o culto, se vamos botar, não sei. Eu vou ver que eu não li o decreto. Amém? Eu vou abrir aqui para perguntas. Quem quiser fazer pergunta aí, pessoal, pode falar que a gente vai abrir o microfonezinho, tá? E aí você pergunta, fala no chat aí e tal. Já tem um pessoal comentando no chat aqui. Tô dando uma força aqui com meu pai aqui. Tá? Então, assim, o comentário passado, né? Quem tiver alguma dúvida aí a respeito do conteúdo e tal, fala aqui no chat, ou então levanta a mãozinha. Tem uma pessoa que já levantou a mão aqui, vamos ver quem é. É o Yuri, né? Yuri, vou soltar seu microfone, tá bom? Aí você faz a pergunta. Pronto, Yuri, tá solto aí. Foi sem querer, mano, desculpa. Não, beleza, então. Vou te Fala, varão. Valeu, Yuri. Eu vou montar você de novo aqui, então. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pessoal, levanta a mãozinha aí no chat, que a gente vai estar soltando o microfone, tá bom? Parece que ninguém tem dúvida não, né? Tem uma pessoa de mão levantada ali. De camisa preta? Não tem ninguém não. Então, vou falar que estamos encerrando, né? Então, meus amados, vou encerrar, amém? Espírito Santo de Deus, toma cada um aqui, meu Pai, nas tuas mãos, tu abençoa. Meu Pai, tu glorifica teu nome, que o conhecimento que está sendo passado, meu Pai, revelado, que os nossos irmãos, eles, meu Pai, verdadeiramente absorvam. Meu Pai, que essa escola, meu Pai, venha pautar, meu Pai, personalidade e caráter de cada um de nós. Abençoa meus irmãos. Seja com cada um, meu Pai, no nome de Jesus, até terça-feira, no primeiro curso bíblico básico, até sexta-feira, no Cefal, estaremos aí com vocês. Amém? Aleluia.